Boa tarde a todos. Quero cumprimentar a todos nessa tarde, né, abençoada de sábado. Que Deus possa te abençoar grandemente, né, nesse final de tarde. Que você venha ter mais uma semana abençoada por Deus em todas as áreas da sua vida. Vamos ler a palavra de Deus no livro de Provérbios, no capítulo 30. A partir do versículo 12, né, eu creio que Deus tem uma palavra para nós, né, para mim, para você, nesta tarde. Provérbio 30, a partir do versículo 12, na palavra de Deus. Há quem amaldiçoa o pai e não abençoa a mãe. Há quem se considera puro e não se lava da sua imundície. Há pessoas de olhares altivos e de semblantes arrogantes. Aqui a palavra de Deus está falando, né, que há vários tipos, né, de pessoas neste mundo, né, que nós lemos, né, apenas 3 tipos de pessoa, né, mas eu queria frisar, né, com você, né, Deus vai estar falando conosco, né, nessa tarde, apenas, né, o versículo 11 na palavra de Deus. Há quem amaldiçoa o pai e não abençoa a mãe. Né? Aqui a palavra falando que há vários tipos de geração neste mundo. E aqui Salomão falando na sua sabedoria, né, em Provérbios, no capítulo 30 e o versículo 12, que há uma geração que amaldiçoa o pai e não abençoa a mãe. Ou, né, em outras palavras, há uma geração que reclama, né, de todas as coisas. Né? Há pessoas nesse mundo, né, talvez você, eu também, né, conheço pessoas assim, que nada para ele está bom. Né? Tudo está ruim. Né? Se está de sol, né, para ele está ruim, se está chovendo, está ruim, se está ventando, está ruim, se está calor, está ruim, enfim, de tudo ele reclama. Né? Mas nós não devemos ser desta maneira, né? Aquela pessoa que tem a graça de Deus na sua vida, né? Em toda ocasião da sua vida, ele está, né, alegre com Deus, né? Deus dá força para ele passar, né, todas as coisas na sua vida de maneira que ele não reclama. Né? O profeta Abacuque, ele chegou a falar, né, que ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja fruto na videira, ainda que no curral não haja vaca, todavia eu louvarei, né, o meu Deus, o Deus da minha salvação. Né? Abacuque estava instruído, né, em tudo. Né, ainda que não tivesse ali, né, no curral, né, ele falando, não houvesse vaca, ele que era criador, né, de vaca, que também, né, era plantador, né, plantava ali na roça, né, ele falou que de todo tempo ele alegraria em Deus, mesmo que ele estivesse passando por provação. Né? E nós também, né, seja passando por provações, seja quando estamos, né, vai tudo bem, não devemos, né, reclamar de nada. Devemos dar graças a Deus. Né? Se hoje, né, como hoje o tempo está um pouco, né, nublado, né, você sai aí, né, para fora da tua casa, você vê, né, você agradece a Deus, né, por isso, né, porque a chuva, né, quem sabe, né, é porque está prestes a vir. Né? Se está ventando, você agradece a Deus, se está de sol, você agradece a Deus, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, diz, né, a palavra do Senhor nosso Deus. Provérbios, Salomão também chegou a falar, no dia da bonança, né, ou no dia da prosperidade, goza do bem ou aproveita do bem que Deus te deu. Né? Mas no dia da adversidade, o dia da dificuldade, para nós considerar porque Deus fez este em oposição ao outro. A palavra diz que os discípulos, né, pescaram a noite inteira. Diz a palavra que eles viviam na pescaria, da venda de peixes, né, e ali eles pescaram a noite inteira e nada apanharam. Né, mas a palavra diz que Jesus Cristo chegou bem de madrugada,
né, naquele dia, naquele amanhecer ali aí de madrugada, e falou para que eles lançassem a rede para o lado direito. Pedro, tomando a palavra, ele disse: Senhor, nós pescamos a noite inteira, né, e nada pegamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a tua rede. E a palavra diz que ele lançou para o lado direito a tua rede, e ela saiu cheia de peixes, né, de maneira que ele obedeceu à voz do Senhor, e ali foi próspera mais do que todos os dias. Então, aquela pescaria, né? O choro pode durar uma noite apenas, diz o salmista Davi, mas a alegria ela vem pelo o amanhã, né? Então é o conselho que Deus te dá, né, nessa tarde. Talvez você que reclama de tudo, né, ou quase tudo, reclama da roupa que você veste, reclama da comida que você come, reclama do seu trabalho, reclama da sua esposa, reclama do seu esposo, reclama dos seus filhos, talvez, né, do seu carro, né, talvez, né, de algum dos seus parentes você reclama, né, enfim, quem sabe você reclama de muitas coisas, né, ou quase tudo, como já dissemos. Deus está falando com você para você fazer o contrário, em vez de você reclamar, para você começar a dar graça por tudo que Deus tem feito na sua vida, né? Esses dias, né, eu estava lendo na internet, né, eu vou aqui ler aqui para vocês, né, aonde fala, né, os 10 lugares, né, do mundo para se viver, né? Você, né, que vive no Brasil, né, muitas coisas, né, muitas corrupções, né, droga, né, mas, né, tem tantos lugares pior ainda do que no Brasil, né, para se viver, né? Entanto, o mundo grande do jeito que é, Deus escolheu, né, esse Brasil abençoado para que você pudesse nascer e crescer aqui no Brasil, né? Aqui eu estava lendo na internet, né? O lugar pior para se viver, né, é no Iraque, né? Que fala que quem está lá nunca estará seguro, apesar da sua rica história e suas reservas petrolíferas. O Iraque é uma nação que está arruinada pela violência, desespero e confusão. Né? O pior lugar para se viver. E depois, em segundo lugar, né, vem a Colômbia. O sequestro é a principal preocupação na Colômbia. Para ter uma ideia, em 1998 foram registradas 2.338 sequestros no país. Das vítimas, 138 foram mortas pelos sequestradores. Né? Em terceiro lugar, né, vem o Sudão, né, o desespero, morte e destruição. São sinônimo de Sudão. O terrorismo é o pilar desta nação, que foi controlada pelos militares islâmicos desde a sua independência. Né? E no quarto lugar, a Somália, né, que a Somália afirma que é representante especial da ONU como persona. Somália é um estado fracassado conhecido pela sua anarquia, corrupção e falta de governo e descaso social. Piratas patrulham as águas armados com AK-47 para tomar embarcações e fazer a tripulação refém. Os combates armados têm acabado com milhares de vidas no norte do país. Em quarto lugar, vem o Afeganistão, né, por centenas de anos foi um dos mais importantes territórios do mundo. No entanto, continua a ser um dos mais pobres e subdesenvolvidos e estáveis. Durante a invasão soviética no Exército Vermelho, plantou mais de 2 milhões de minas terrestres no Afeganistão. Por este motivo, centenas de pessoas são mortas e mutiladas a cada ano. E depois vem a Antártica, né, um país muito frio, né, que muitas pessoas, né, por não ter outro lugar para viver, né, vai tentar a vida lá, né, mas, né, o clima lá, né, é 60 graus, né, abaixo de zero, né, um lugar muito difícil para se viver. E depois vem o Burundi, né, esse pequeno e pobre país tem problemas gigantescos. Guerra civil entre Hutus e Tutsis dividiu a nação entre 1993 e 2006. Uma trégua foi declarada, porém só ficou nisso. Assassinatos em massa competem com os problemas ambientais, né? É o resumo, né, para não gastar muito tempo. A África do Sul, né, que
né, a sua alta taxa de homicídio. O país escolhido como sede da Copa do Mundo em 2010 é listado constantemente nos 5 top 5 países com maior índices de homicídio. Né, e depois vem, né, o Brasil, né, que está em nono lugar, né, e depois, né, em 10º lugar, né, está a Rússia. Né? Então o Brasil está em nono lugar. Né? Então começamos lá embaixo, né, aqui, né, que é o pior país para se viver, né, que é o Iraque, né, e o Brasil está em nono lugar. Né? Então você deve agradecer a Deus, né, apesar, né, da corrupção dos governos, apesar, né, de drogas, apesar de muitos roubos, né, mas, né, Deus escolheu aqui para você viver, né, e você deve agradecer a Deus, né, porque Deus tem te abençoado, né, aqui nesse Brasil. Né? Então, a partir de hoje, você, né, que reclamava de tudo, né, ou quase tudo, né, Deus dá esse conselho para você nesta tarde, né, que você, né, faça o contrário. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Cristo Jesus, né, que tudo você possa estar dando graça. O apóstolo Paulo chegou a falar que em todas as coisas ele estava instruído, tanto né, ali a ter fartura, como também, né, a ter ali as suas adversidades. Em todas as coisas ele estava instruído, e nós também devemos estar instruídos em todas as coisas, tanto na fartura, tanto também no tempo, né, da adversidade. Quando temos fartura, como temos bênção, devemos repartir, né, com o nosso próximo, com o nosso irmão, né, e devemos, né, seja com a família, seja, né, estar ajudando ali o nosso próximo. E quando vem, né, ali a prova, a aprovação também, né, nós devemos suportar calados, sem reclamar, né, porque assim Deus vai então nos abençoar. Que Deus possa te abençoar grandemente nesta tarde, que você tem uma semana de bênçãos, uma semana de vitória.